Aleluia. Esse microfone deixa a gente aí, né? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Queridos, é motivo de muita alegria nós estarmos reunidos, vendo o que Deus está gerando em nós, gerando nos nossos filhos. É precioso isso demais. Nossos filhos estão recebendo do Senhor. E hoje o Senhor falava ao nosso espírito uma palavra forte para ser liberada aqui na casa hoje, querido. Amém? E o Senhor tem falado comigo que nós estamos entrando numa nova estação. E dentro dessa nova estação nós precisamos discernir tudo o que o Senhor está falando. Tudo. Com muita precisão. Porque o Senhor vai nos usar para abençoar muito outras pessoas. O Senhor vai nos abençoar muito para que nós possamos abençoar muitas outras pessoas. E o Senhor tem nos colocado como luz nessa cidade. O Senhor tem falado sobre uma mentalidade, uma visão apostólica para ser luz para uma cidade. Ser luz para uma cidade. E o que é ser luz, irmãos? É apresentar a verdade com toda clareza. É retirar todas as pessoas do ambiente de ignorância. O que é romper com as trevas? É tirar as pessoas do ambiente de ignorância. E só a luz de Cristo pode transformar mentes, corações. Amém? Mentes e corações. Então nós somos um povo que somos enriquecidos com a sabedoria de Deus, para que essa sabedoria seja a bênção para as gerações. A sabedoria que o Senhor deposita em nós através da sua luz, através do seu Filho, é a bênção para as gerações. Então fique muito atento nessa noite a tudo que o Senhor vai gerar em nós aqui, através da ministração. Não perca nada daquilo que o Senhor quer liberar, porque é preciso que o Senhor quer liberar através de nós. Amém? A Ele a glória. Você pode orar isso? Sim, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós submetemos a Ti, Senhor. Nós submetemos a nossa voz, nós submetemos os nossos pensamentos, nós submetemos o nosso coração e nosso espírito. Que nessa noite, Senhor, todo espírito e toda mente seja levado cativo a Ti, Senhor. Que a Tua palavra tenha poder de produzir transformação. Que a Tua palavra tenha poder de nos colocar num lugar posicionados em Ti, inabaláveis pela Tua força, inabaláveis pela Tua presença, inabaláveis pelo Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos celebrar, Senhor, todos os dias essa realidade do Teu Espírito em nós, Senhor. Ei, amém. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 17 e versículo 1. Êxodo 17 e versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui para entendermos o que o Senhor quer gerar conosco nessa noite. A partir do 1 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro. Diga comigo, de um lugar para outro. De acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos águas para beber, dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo?
por que colocais o Senhor à prova? E ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel. Leva consigo na mão o cajado que feriste o Nilo e vai. E eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa ou Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Amém? Glória a Deus. Queridos, temos algumas chaves importantes desse texto. O povo eles estavam saindo de um lugar para outro lugar, eles estavam numa transição, e toda transição há desconforto. Toda transição há desconforto. O povo estava saindo de um ambiente de escravidão para viver um ambiente da liberdade. Eles estavam saindo do ambiente da opressão do Egito para o repouso no Senhor em Canaã. Eles estavam saindo do cansaço de trabalho forçado para entrar numa terra de descanso, onde a terra já produzia leite e mel. Eles entrariam numa terra que já estaria produzindo. Você consegue entender isso? Mas no meio do caminho há um processo chamado transição. E a transição ela serve para nos fortalecer para o destino que o Senhor vai nos levar. E quando o homem ele não tem a consciência e não tem a certeza e a consciência que Deus está nele ou está entre ele, a mentalidade governante que vai gerar ou que vai prevalecer sobre aquele homem é a mentalidade de vencer a todo custo. O povo de Israel estava desesperado por água, porque eles estavam acostumados a trabalhar por água, eles estavam acostumados a trabalhar para comer. Eles trabalhavam e tinham água, eles trabalhavam e tinham comida. Então eles achavam que eles poderiam fazer algo, e o algo deles era parar com a transição, voltar para trás. E eles chegaram até Moisés questionando Deus, dizendo assim: devemos voltar, porque lá a gente trabalha e recebe comida, lá a gente trabalha e recebe água. Agora nós estamos aqui para quê? Para morrer aqui no meio do deserto? Então eles estavam querendo vencer pelos seus méritos, eles estavam querendo vencer pelos seus conhecimentos. E assim acontece com todo homem que não tem certeza e a consciência que Deus habita nele, que não tem a consciência que Deus está entre nós através do seu Espírito, através da vida de Cristo operando no nosso espírito. É um homem que vai buscar vencer pela sua própria força, é um homem que vai buscar vencer pelas suas posses, é um homem que vai buscar vencer pelo antropocentrismo. E é o que mais tem governado as gerações, é o antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro de tudo, é como se fosse um culto ao homem. O homem é o resolvedor de todas as coisas, e ele começa a se avaliar, porque o antropocentrismo é uma filosofia que ressalta a importância do homem ser dotado de inteligência, e portanto ele é livre para realizar suas ações no mundo, independente de Deus. O antropocentrismo coloca o homem num lugar de independência. O antropocentrismo coloca o homem num lugar de falsa liberdade e de falsa independência, porque o homem não consegue ser independente de Deus. O nosso destino já foi traçado desde antes da fundação do mundo em Deus.
Antes que o Senhor nos formasse, Ele já tinha sonhado comigo e com você. Nós já temos um desenho em Deus, não podemos fugir disso, nós não podemos andar fora disso. E esse era o desenho para o povo de Israel. Deus tinha prometido a Abraão muitos anos antes, há mais de 400 anos antes. Deus falou assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, Abraão. Mas olha, eu vou levar o teu povo para um lugar e eles vão servir como escravo, mas eu estou fazendo, mas o meu destino para o teu povo é essa terra, Canaã, um lugar de repouso, um lugar de descanso. O povo estava querendo fugir do desenho. Deus, há muitos anos, muito tempo antes de eles serem escravos, eles ficaram no Egito por 400 anos, mas antes disso, Deus já tinha falado para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e ela abençoará todos os povos da terra. Sabe, o povo de Israel não estava entendendo qual era o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para si, o antropocentrismo. Quando nós olhamos para nós não queremos entender o propósito de Deus. O propósito de Deus transicionar o povo de Israel de escravo no Egito para livres em Canaã é para que todas as nações da terra fossem abençoadas. E quando nós não entendemos isso, nós não entendemos o processo, nós começamos a reclamar do processo e começamos a querer fazer da nossa forma. E porque nós não estamos entendendo que tudo que Deus está permitindo a gente passar é simplesmente porque o lugar onde nós vamos chegar será um lugar que abençoará muitas pessoas. Então é preciso passar por todos esses lugares. É preciso. E o antropocentrismo tem trago ao meio da igreja uma obtenção por resultados, irmãos, através da execução. As pessoas ficam doidas para ter resultados através da execução. Uma execução carnal, terrena, sem a orientação do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, sabe o que nós nos tornamos sem o Espírito Santo? Homens questionadores, homens críticos, homens que questionam tudo e todos. E era assim que o povo estava dizendo. Qual era o questionamento do povo? O Senhor está mesmo entre nós ou não? Por quê? Porque eles estavam olhando para si e esquecendo do desenho, esquecendo do propósito. Toda vez que a gente olha para nós começamos a olhar as nossas dificuldades, nós começamos a olhar o que nós estamos enfrentando e começamos até a achar algum mérito. Quantas das vezes eu não me pego assim, irmão, falando: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanta desafio? Se com a força do meu braço eu posso mudar tudo, se com o conhecimento que o Senhor me deu eu posso ir lá e fazer as coisas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o conhecimento terreno não está acima de tudo. O conhecimento terreno não está acima de tudo. E esse é um lugar perigoso, porque quando nós nos tornamos questionáveis, como o povo de Israel estava nesse lugar, é o lugar da polêmica e da crítica. O povo de Israel estava fazendo polêmica por tudo, e não conseguia olhar o Deus que provia, ele não conseguia olhar o Deus que os fez atravessar no mar a seco, não conseguia olhar o Deus que venceu o maior exército da época. O exército do Egito foi derrotado. Eles não conseguiam olhar, eles só conseguiam olhar aquilo que estava faltando. Eles nunca conseguiam enxergar aquilo que Deus já tinha feito por eles. E esse antropocentrismo, hoje nós conhecemos muito como humanismo, ele está inserido em todos os lugares. E é por isso que nós ensinamos aqui: não procure uma igreja que prega aquilo que você gosta, mas procure uma igreja que pregue a palavra realmente. Porque você não tem que procurar uma palavra que te amassageie, não tem que procurar uma palavra que te anime, mas você tem que procurar um lugar que tem uma palavra que te leva mais perto da verdade, que te aproxima da verdade. O antropocentrismo vai colocar os homens num lugar onde você entra aqui e você sai animado, mas segunda-feira
o que acontece com você? As dificuldades estarão lá. Animar a plateia é fácil, eu quero ver fazer a plateia continuar animada segunda-feira, quando a realidade começa. Segunda-feira, quando o horário do trabalho começa. Segunda-feira, quando o boleto bate a sua porta. Segunda-feira, quando o gás acaba. Segunda-feira, quando os credores chegam. Essa é a hora de você estar firmado na verdade ou não. Você responder a quem você confia ou não. O povo de Israel estava falando assim: vamos voltar, Moisés, vamos voltar. Lá a gente trabalha e a gente come. Escravizados. Esse não era o desenho de Deus para eles. Sabe, irmãos, o povo de Israel viver como escravo no Egito não era o desenho de Deus e não era o plano de Deus, mas era um tempo que Deus tinha permitido que eles passassem ali. E sabe, muitas das vezes Deus nos levou para alguns lugares, não foi o diabo, foi Deus que nos levou para alguns lugares. Mas esse mesmo Deus nos transiciona para outros lugares melhores do que aquele lugar que Ele nos levou. Mas nós queremos voltar e ficar naquele lugar. O povo de Israel estava sendo enviado para ser uma nação. Eles foram enviados para se tornar grandes. Eles foram enviados para se tornar maiores do que o Egito. Mas eles queriam voltar a ser escravos do Egito, por não saber discernir as estações. Todas as vezes que nós somos confrontados a algo maior de Deus, tem um processo pelo caminho, e esse processo vai ser a transição, e a transição, ela vai chocar a realidade do momento atual. A transição do povo de Israel chocava a realidade deles, porque eles falavam assim: poxa, mas se Deus promete para nós um lugar que manda leite e mel, falta ter água aqui, como é que nós vamos garantir que aquele lugar vai ter leite e mel? Porque o Senhor estava ensinando eles a caminhar não segundo aquilo que eles viam, mas segundo aquilo que era a promessa. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, querido, nós caminhamos por aquilo que vai vir, e nós já recebemos e já sabemos. Por quê? Porque já recebemos a promessa. Você não caminha por aquilo que você está basicamente firmado, em que você vê. O antropocentrista não precisa ver, o antropocentrista vai buscar as questões mais favoráveis. Sabe o que nós precisamos entender, querido? É deixar de se movimentar através do conhecimento terreno e se movimentar a partir da vida no Espírito. Porque o conhecimento terreno, o homem, através do conhecimento terreno, ele vai se movimentar através da sua habilidade, ao invés do amor e da revelação. Israel queria movimentar-se pela sua habilidade. Nós somos bons escravos, vamos voltar lá e vamos trabalhar e vamos comer. Só que a revelação do povo de Israel, qual que era a revelação para eles? Vocês não mais serão escravos, vocês são meu povo. E eles não estavam entendendo a transição. E sabe, quando você não entende a transição, você se torna mecânico, você se torna insensível, deixa de valorizar e prestar atenção ao que Deus está querendo promover. Deus está querendo gerar algo poderoso e abençoar o ambiente que nós caminhamos junto. Deus estava querendo gerar algo poderoso no meio do povo de Israel. Essa era a primeira experiência poderosa que eles receberiam, a água vinda do céu. Deus estava querendo construir um momento com o povo, um momento de cuidado, de provisão. Deus estava querendo fortalecê-los. Nesse texto, claramente o que nós vemos, Deus criando uma oportunidade para aumentar a fé do povo hebreu, ensinando eles a aprender a confiar somente no Senhor. Eles confiavam na mão de Faraó, irmãos, o opressor. Eles confiavam, quem que era o cara que dava comida para eles? Aquele mesmo que aumentava o trabalho deles, aquele mesmo que escravizava e falava: olha, agora nós não vamos dar mais nada, nós vamos aumentar a produção de tijolo de vocês, e vocês vão ter que arrancar barro, vão ter que arrancar capim, nós não vamos dar barro, nós não vamos dar capim, e não vamos dar nada, e vocês vão ter que fazer, e vai ter que aumentar a sua produção. Eles confiavam nesse lugar.
Eles confiavam no sistema desse mundo. Faraó, Egito, representa o mundo. Faraó representa o sistema deste mundo, as suas regras. Esses homens confiavam no sistema deste mundo. Mas graças a Deus, que nós temos uma palavra do nosso amigo e nosso irmão, apóstolo Paulo, que diz assim, ó: não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas tenha sua mente renovada. E nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar onde? Na mente de Cristo. E como que nós renovamos? Apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Vivo e agradável. Oh! Entenda isso com clareza, querido. Deus estava transacionando esse povo para serem deixados de ser movidos pelo seu próprio apetite, sua própria paixão. E eu quero que você entenda isso, para se movimentarem conforme o desenho que Deus tinha para eles. O povo de Israel só se movimentava pelo seu apetite. Ele se movimentava pela sua fome. Ele se movimentava pela sua comida. Mas Deus queria mudar isso o tempo todo. Irmãos, Faraó cultivou direitinho, o sistema egípcio cultivou direitinho, foi levando o povo e foi ensinando eles. E eles ficaram tão escravizados que era fácil para eles, já eles entravam em tudo, para no final da tarde receber um pouquinho de cebola, para no final da tarde receber um pouquinho de comida, para o final da tarde receber alguma coisinha. E eles trabalhavam pelo seu apetite, movidos pelo seu próprio apetite, sua própria paixão. E se tem um povo que tem paixão por comida, esse é o povo de Deus, irmão. Crentaiada gosta de comer. Nós precisamos mudar isso, irmão. Precisa mudar. O povo conhece a gente lá como comilão. Lá fora todo mundo conhece os crentes como comilão. E o povo de Israel já tinha isso. Só pensava em comida. Só pensava em comida. Não tinham paciência. Mas sabe, Deus estava levando eles para um lugar. Eles seriam o único povo da terra que seriam servidos por Deus, cuidados e abençoados por Deus no meio do deserto. Deus estava levando eles a um lugar de exclusividade. A transição que o povo de Israel passava era um lugar de exclusividade. Deus estava os levando para um lugar de exclusividade. Eles seriam o único povo que viviam no meio do deserto, mas não lhe faltavam nada. Era o único povo que estava na transição, mas nem a roupa deles desgastaram. Eu começo a pensar, se nem a roupa desgastou, como é que ficou o sapato da turma? Não desgastou também? Mas e as crianças que iam crescendo? Eu não sei. Eu sei que não faltou sapato, não faltou roupa, não faltou alimento, não faltou água, não faltou fogo, não faltou sombra, não faltou nada. Não faltou nada. Deus estava transicionando Israel. E Deus está te transicionando, querido, para uma vida onde você confiava na força do seu braço, para você começar a viver agora na total dependência dEle. Na total dependência dEle. Sabe, Colossenses 3:15 nos ensina. Em Colossenses 3:15 Paulo fala o quê? Que nós devemos mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. Quais? Prostituição, impureza. E ele fala sobre o apetite desordenado. Em algumas versões fala como paixão. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Próximo.
e habite em vós palavra do quê? De Cristo. Ensinai e aconselhais uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos. Irmãos, essa questão do apetite desordenado, da paixão desordenada. O que é a paixão? É algo incontrolável. Irmãos, a paixão, ela não é algo nascido no coração de quem quer algo contínuo, porque paixão é passageira. Toda paixão é passageira, mas o amor, ele é contínuo. O amor, ele segue um caminho, e cada caminho que nós seguimos em amor, nós crescemos em amor. O amor não é começa grande e termina pequeno, não. A cada dia o amor aumenta. Por isso, irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração há 10 anos atrás. E de 10 anos atrás, se você conversar comigo, pastor, como que você está hoje? Você está mais ou está menos? Eu estou mais, irmãos. Aquilo que o Senhor gerou no meu coração há 10 anos atrás, sobre o entendimento de edificar a próxima geração, sobre a palavra que Ele deu de edificar gerações, hoje está muito mais forte do que há 10 anos atrás, com muito mais maturidade, com muito mais entendimento. Há 10 anos atrás eu nem entendia muito daquilo que o Senhor queria fazer conosco. Então o nosso amor aumenta, ele sempre aumenta, e amor não é algo descontrolado. Paixão é descontrolada, faz sem pensar. Amor é preciso. Tudo que é feito no amor é preciso. Nós estamos numa edificação em amor, e é com precisão. Com precisão. Sabe, esse apetite desordenado, essa paixão desordenada atrapalha. Era isso que o povo de Israel tinha, uma loucura por comida. Tanto é que eles murmuravam, se eles ficassem comendo a mesma coisa, eles já começavam a reclamar. Ah, só tem isso, não tem mais aquilo. Eles não sabiam viver o tempo da transição. Deixa eu falar uma coisa para você. Do Egito até Canaã são 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, se você sair numa caminhada, você faz isso aí nos 40 dias, 50 dias. Quem não sabe viver a transição precisa caminhar 40 anos no mesmo lugar, até entender o lugar que vai chegar. Vocês conseguem entender isso? Ah, eles ficaram perdidos no deserto. Não, não ficaram perdidos, foi o próprio Deus que falou para eles: vocês não estão prontos a entrar aqui, volta. Se olhar na palavra, você vai ver Deus falar para Moisés: vocês não estão prontos para entrar aqui não. Vocês fizeram tudo diferente, volta e fica lá no deserto lá, até quando essa geração aí inteira morrer. Quando essa geração inteira morrer, a próxima geração entra. E eles ficaram 40 anos no deserto, nem Moisés entrou. Esse é um próximo ponto. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, sabe por quê? As pessoas que vivem pelo seu apetite desordenado. E eu fiz um teste lá em casa essa semana. Nós temos um coelho lá em casa, né? Quando você abre o saco de cenoura, você pode estar onde for, você abrir o saco de cenoura, ele sai disparado aonde ele vai, ele sente o cheiro da cenoura. E aí você faz com ele o que você quiser com a cenoura. Você vai para frente, você vai para trás, é o que você quiser. Porque o apetite dele desordenado pela cenoura, ele faz ele perder o controle de todas as outras coisas. E é impressionante, irmãos. Se a Cristiane começar a cortar a cenoura lá na pia, ele já começa, se a porta estiver fechada, ele já começa a arranhar a porta para entrar, ele sente. Então a gente faz o que quiser com ele, né? Vocês já viram aquela corrida onde o pessoal coloca a cenoura na frente para fazer o coelho correr? E o coelho acha que ele está abafando, ele acha que ele está comendo o melhor da terra, ele acha que ele está vivendo o melhor. Mas na verdade quem está usufruindo é o dono. E era assim que o povo de Israel vivia.
Faraó colocava a comida à frente deles e eles achavam, e eles estavam lá, e eles estavam achando que estava abafando, mas eles estavam sendo o quê? Atraídos pelo apetite desordenado, atraídos pela sua paixão. Tome cuidado, irmão, porque toda paixão violenta pode te fazer sair do propósito de Deus. Por isso que nós temos que mortificar, e a cruz é esse lugar, mortificar as nossas paixões. Sabe o que o povo não entendia, e às vezes eu vejo o povo de hoje não entendendo? É que Deus não gerou trabalhadores escravos. Deus não gerou trabalhadores escravos, Ele gerou filhos trabalhadores, é diferente. Filhos são movidos pelo chamado, filhos são movidos pela vocação, pelo seu desenho. Efésios 1:4, por quê? Porque o Senhor já nos elegeu, já nos escolheu dele, antes que o mundo fosse formado. Jeremias 1:5 diz o quê? Antes do ventre da mãe, eu te escolhi e te designei para as nações. Filho tem vocação, filho tem chamado. Então você se submete ao chamado pela sua vocação. Você é um filho trabalhador, mas nunca um trabalhador escravo. Porque o trabalhador escravo vai colocar tudo a perder pelo seu apetite. Todo aquele que trabalha pelo seu próprio apetite será enganado e vai acabar trabalhando como escravo. O coelhinho lá de casa não deixa a gente passar a mão nele, não deixa a gente pegar ele. Mas vai com a cenoura para você ver. Você pega ele até pela orelha. Ele vai contra a sua personalidade. Lá em casa esse coelho, só o Daniel consegue pegar ele no colo. Mas pega uma cenoura para você ver. Então um homem que não tem a consciência da realidade daquilo que Deus está fazendo, que Deus vive nele, ele vive como um animal. O animal se movimenta pelo instinto. Então a cruz é esse lugar que mata essa natureza adâmica, que nos dá esse instinto animal e deposita em nós a natureza do Cristo, o puro, o verdadeiro. Eita povo, que não tinha habilidade para discernir o que era escravidão. Eles achavam ainda que Faraó era abençoador. Diga comigo, quem não tem discernimento vai comer o que Faraó dá e vai dizer que é bênção de Deus. Faraó dando comida, isso assim, é provisão de Deus. Provisão nada, é manipulação, é opressão. O Senhor te chamou para ser livre, querido. E aquele mesmo que nos posicionou em liberdade é o que nos vai dar toda a provisão. Toda a provisão. Precisamos de habilidade para discernir a escravidão, querido. Precisamos de habilidade para discernir a opressão. O Senhor te chama filho, te chama de filho. Ele nunca nos chamou de escravo. Jesus nos chama de amigo. E aí pela nossa aliança com Ele, de filho, nós nos submetemos, falando, Pai, nós vamos trabalhar com toda a intensidade, não é pela comida, não é pelo salário, nós vamos trabalhar porque nós amamos, e eu entendo a minha vocação, e eu sei que fora da minha vocação, eu não sou nada, eu submeto. Sabe, querido, existem alguns opositores dessa transição, existem uns opositores, eu já falei um, mas vou falar o segundo, que é o conhecimento. Nos dias atuais o conhecimento é vasto, você consegue conhecimento em todo lugar. Se você quiser estudar espanhol, você vai na internet e estuda espanhol. Eu quero estudar árabe, você vai lá e estuda árabe. Eu quero estudar japonês, você vai lá e
estuda japonês. Eu quero estudar mandarim para falar lá na China. Você vai lá, você estuda. O conhecimento é vasto, tem tudo, está aberto, está tudo aberto. Mas e daí? Você pode adquirir conhecimentos através de programas, de livros e etc, etc. Mas o conhecimento é diferente de ser sábio. Ter conhecimento é diferente de ser sábio. Você pode falar 1 milhão de palavras em mandarim, mas você vai ter sabedoria para negociar com alguém em mandarim? Conhecimento tem diferença de sabedoria, querido. Conhecimento tem de monte. Você entra na internet, pregações tem de monte, informações tem de monte. E é por isso que hoje, o que mais acontece, querido? Uma multidão de gente que se converte, principalmente os mais famosos. A pessoa se converte hoje, no mês que vem, ela já está formando a sua própria doutrina, porque ela se alimenta de tudo quanto é informação pela internet, e está lá, formando a sua própria doutrina. E aí já começam a discutir assuntos, criticar a igreja, criticar um, criticar o outro, e começa a falar assuntos complexos, achando que sabe alguma coisa, mas na verdade são só conhecimentos. E conhecimentos sem ordenação e sem estar contextualizado e comprovado não serve para nada. Todo conhecimento precisa estar ordenado e contextualizado. E essa ordenação e essa contextualização tem que passar pela revelação de Cristo. Se não houver essa revelação, todo conhecimento não é nada. O povo sabia qual que era o conhecimento deles. Vamos voltar para lá e vamos trabalhar como escravo. Que conhecimento é esse? Não está ordenado para aquilo que Deus está fazendo. Sabedoria, irmãos, é o conhecimento ordenado e aplicado que produz resultados efetivos, resultados que continuam, resultados que são perenes. Um grande exemplo nas Escrituras é o nosso irmão Lucas. Lucas, ele observou o que Jesus fazia, ele observou o que as pessoas falavam, e ele teve a capacidade de escrever um evangelho preciso. Também foi lá e escreveu o livro de Atos com precisão. Qual que era o foco de Lucas? Escrever tudo quanto é coisa, encher linguiça? Não, ele colocou os pontos importantes que ordenava as informações que ele ouviu as informações e ordenou elas de uma forma que hoje eu e você podemos ler e entender completamente onde a igreja foi posicionada conforme o pacto vigente. Lucas, ele tinha importância no seu coração, ele sabia a importância, assim, eu preciso ordenar tudo isso e trazer esse povo da antiga aliança para a nova aliança. Lucas tinha essa importância no seu coração, ele colocou isso, ele sabia, porque isso é sabedoria. Escrever sobre a história de Jesus, muitos poderiam escrever. Talvez o cara ia escrever lá o dia que Jesus estava contando piada para os discípulos. O que isso ia agregar para nós hoje? Você acha que Jesus só vivia sério? Não, irmão. Jesus era igual a gente, assim, ó. O que está relatado na palavra é o que nós não podemos esquecer. Mas eu creio que Jesus caminhava com os discípulos, contando, fazendo conversas, fazendo brincadeira, igual a gente faz aqui, com os líderes aqui, quando a gente está trabalhando. Porque Jesus era gente, diga assim, Jesus era gente. Chocou a sua mentalidade religiosa? Eu quero falar para você, ele era um homem como eu e você, mas ele suportou a cruz, todo o processo, para que eu e você hoje fosse libertos e recebesse a vida dele. Ele era um homem como eu e você, mas que foi gerado não a partir da carne, mas sim a partir do Espírito. E o Espírito que gerou ele está em nós hoje, porque a cruz nos permitiu isso. A cruz, a morte dele, deu o seu Espírito a nós. Então nós precisamos buscar sabedoria, irmãos, não conhecimento. Sabedoria está muito além de conhecimento. Saber de fato o que é importante para a transição. Lucas foi esse cara efetivo. Isso é importante para a transição da igreja. A igreja está saindo de uma transição da lei
para a graça. Está saindo a transição do tempo que os profetas falavam agora para o tempo dos apóstolos, através de Cristo. Então a igreja está sofrendo uma transição apostólica. E sabe, e toda vez que nós falamos de transição, às vezes a gente fala assim, essa transição é sair de algo ruim para algo bom. Não é necessariamente isso. Mas nós estamos falando de sair para algo que não funciona mais, para algo que está funcionando. A transição da igreja era isso, sair da lei, porque a lei já não funcionava mais. Por quê? Porque Cristo consumou a lei, Cristo cumpriu a lei. Só havia um lugar agora, Cristo dentro de nós. Para quê? Para que essa lei pudesse estar consumada em nós. Eu não tenho problema com a lei, você também não tem problema com a lei. Por quê? Porque a lei foi inserida em nós através de Cristo. Ele consumou a lei e inseriu dentro do meu espírito e do seu espírito, para que nós vamos e produzamos muito fruto. Não temos problema com a lei, irmãos. Mas eu não preciso de uma placa, eu não preciso de regras, porque a lei foi inserida no meu espírito, e ela só me alinha para mim saber para onde eu vou. Nós precisamos sair de algo que não funciona e ir para algo que funciona. Mas é porque algo é ruim, eu vou desprezar o passado? Não, porque no passado era assim, hoje se funciona de uma outra forma. No passado era pelas pedras, hoje é pelo amor e pela graça. Eu me submeto a Cristo, não por medo de ser morto, não por medo de ser jogado no lago do fogo. Eu me submeto a Cristo porque eu amo a Ele e honro o sacrifício dEle. Ei, precisamos ouvir com precisão a Deus e ter a sabedoria para discernir as estações. Sabe, o povo de Israel não estava discernindo as estações. E Moisés, ele foi um homem poderoso para esse momento. Ele ouviu Deus, discerniu que era a estação de levar o povo à liberdade. E sabe, é muito difícil você conduzir um povo à liberdade sem o povo querer entender o que é liberdade. Você quer levar a pessoa à liberdade de Cristo, mas a pessoa quer ficar presa à escravidão do Egito. Imagina o trabalho que Moisés teve para libertar Israel. Coisa muito difícil, irmãos. Você quer levar a pessoa a um lugar em Cristo e a pessoa quer voltar para as regras. Você quer levar um lugar em liberdade no amor, as pessoas querem voltar a um lugar de opressão. O ser humano tem mais problema com a liberdade do que com a prisão, irmão. O crente tem mais problema em andar em liberdade do que andar num lugar de opressão. Só que é num lugar de liberdade que nós provamos a nossa honra ao Senhor. Num lugar de opressão não tem honra. E nem obediência também, tem medo. As pessoas servem por medo, fazem por medo. E era assim que o povo de Israel vivia. Medo do faraó, então ele fazia. Sabe, eu quero falar algo para vocês poderoso. Só está apto a viver a transição de Deus aquele que não tem nada para perder, ou que está disposto a perder o seu orgulho, perder aquilo que você acha que é, perder os seus conceitos, perder as suas motivações erradas. Porque o homem é cheio de motivações erradas, irmãos. O seu apetite desordenado só pensa em si. Então nós só podemos viver uma transição quando nós estamos dispostos a perder mesmo. Perder reputação, perder posição. Para quê? Para que tudo desapareça em nós e apenas Cristo apareça através de nós. O Evangelho é isso, irmãos, tudo desaparece em nós, para que Cristo apareça através de nós. Sabe,
Isso representa muito um processo de morte no Senhor. A cruz representa isso. E eu não quero entrar aqui porque não dá tempo, mas a morte ela representa o odre, porque o que a palavra de Deus fala? Que só pode vir o novo, só pode vir o vinho novo em odres novos. Então morte tem muito a ver com odre, porque odre novo cheira a morte. Odre novo, odre era feito de couro de cabrito, de carneiro. Então odre novo era aquele odre que não foi seco ainda. Aí colocava ali o vinho, e o vinho se conservava ali até o vinho se expandir, porque o processo de fermentação há uma expansão. Aí quando o vinho expandia, o odre estava macio para acompanhar a expansão do vinho. Se você colocasse num odre seco, hora que o vinho expandisse, o odre se partia e derramava todo o vinho. Ou seja, se eu não estou preparado para ir para a morte, quando o Senhor trazer o novo sobre a minha vida, eu derramo ele e não recebo. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. E Moisés já tinha vivido uma transição violenta, irmãos. Olha a transição. Moisés viveu essa transição 40 anos antes do povo. Moisés, ele foi preparado desde a sua infância no Egito e recebeu cultura e tornaram ele um nobre. Mas depois Deus leva ele lá para o meio do deserto e ensina ele a cuidar de ovelha. Aquele que era preparado para ser rei foi se tornar pastor. E ele foi cuidar de ovelhas. E aí ele foi aprender a ser submisso a alguém. Deus colocou o seu sogro na vida dele, um homem que dava direção para Moisés. E ele foi ser submisso ao seu sogro. E foi cuidar dessas ovelhas. Depois Deus tem um encontro com ele na sarça ardendo em fogo, e a sua visão é transformada. Aí sim Deus pega e envia ele para libertar o povo do Egito. Sabe, essa palavra, quando Deus envia Moisés para o Egito, no original é apóstolos, e Deus apóstolos Moisés ao Egito, que é a mesma raiz de apóstolo. Apóstolo é um enviado. Por isso que em Hebreus fala que Jesus foi o primeiro, que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e o apóstolo enviado do Senhor, como o primeiro apóstolo desse novo tempo. Então Moisés estava enviado. E todo mundo que vive debaixo de um envio apostólico, que não faz nada sem um envio apostólico, ele vai estar preparado para viver sinais proféticos. Então por isso que Faraó, quando vê Moisés, Moisés chega lá e apresenta para Faraó o quê? Sinais proféticos. Por quê? Porque Faraó, aliás, Moisés tinha sido enviado a confrontar Faraó e falar assim: ó, liberta o povo. Todo mundo está debaixo de um envio apostólico, querido, um envio. Tem autoridade para mudar a nação. Moisés podia falar para Deus: não, mas já passou meu tempo, eu já estou de idade, agora eu sou um pastor, como é que eu vou chegar lá no Faraó, um homem conhecido, ele nem me conhece mais, esse Faraó que está lá já é outro, não sabe quem é da minha história, não sabe de nada, como que eu vou chegar lá cheirando ovelha e falar que vim libertar um povo, e ainda o povo que é escravo dele, você está doido? Não. Moisés entendeu e falou assim: se o Senhor está comigo. Sabe, irmão, a gente precisa entender muito sobre a unção apostólica. Porque Efésios 4:11 fala que o Senhor os chamou e os designou, uns para quê? Para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que haja edificação do corpo de Cristo. Vocês conseguem compreender? Para que todos nós sejamos edificados à medida da estatura de Cristo. Ou seja, a unção apostólica através dos 5 ministérios, ela não é para ser servida, mas ela é para servir.
O óleo que recai sobre a nossa vida, seja na unção pastoral, ou seja na unção evangelística, ou seja ela na unção de mestre, ou seja ela na unção de profeta, ou seja ela na unção de pastor ou de apóstolo, não é para receber aplausos de ninguém, mas é para trazer um movimento sadio ao corpo, caminhando de acordo com as instruções estabelecidas por Deus, edificando o meu próximo, edificando o meu irmão, até que ele chegue à medida de Cristo. E esse era o envio de Moisés. Moisés, você vai lá, você vai tirar o povo, você vai padecer pelo povo, você vai ensinar o povo, você vai dar lei para o povo. Moisés era um mestre e teve que ser enviado apostolicamente por Deus para tirar o povo do Egito, depois ensinar todo o povo, porque o povo tinha se corrompido, não sabia. Não posso nem dizer que aquele povo tinha se corrompido, porque ela era uma geração que nasceu no Egito. Então ela absorveu os costumes mundanos ou os costumes egípcios. E Moisés precisaria discipular esse povo de novo. Então nós precisamos entender, irmãos, aqui na casa, olha, uma unção pastoral, ela é suficiente para cuidar da Meg, mas não é suficiente para transformar São José dos Campos. E nós estamos, desde quando iniciou essa casa, numa transição apostólica. Porque a nossa mentalidade não é só uma mentalidade de uma igrejinha de bairro, é uma mentalidade para transformar uma cidade. E nós precisamos, querido, mergulhar, porque para transformar São José dos Campos, para transformar São Paulo, para transformar nações, nós precisamos estar debaixo da manifestação apostólica dos 5 ministérios. Não é dependente de uma pessoa. A igreja não pode ser dependente do pastor. Alguns irmãos falam: pastor, estou preocupado, o senhor está passeando demais, está viajando demais. Eu falei: não, irmão, não estou viajando demais, eu estou debaixo de um envio apostólico, levando a palavra que nós recebemos do Senhor para todos os outros lugares. E se acostume, porque nós somos uma igreja apostólica. Os filhos têm que fluir melhor do que nós, porque senão está tudo errado. Nós trabalhamos para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Quarta-feira o Miquel estava ministrando aqui, eu fico maravilhado de ouvir os filhos ministrando, porque os filhos carregam uma graça maior do que a nossa, e isso é o natural, em todo o ambiente apostólico, irmão, e você precisa entender isso, porque uma unção apostólica é capaz de produzir em meses o que anos não foi produzido. Você, quando entra debaixo de uma unção apostólica, esteja preparado para receber em meses, em dias, em semanas, aquilo que anos não foi produzido. Às vezes a pessoa, debaixo de um ambiente de escravidão, ela não consegue romper, ela entra para um ambiente apostólico, e ela entende o que é ambiente apostólico. Em meses Deus traz a realidade espiritual, quem Ele é. Por quê? Porque debaixo de um ambiente apostólico eu não sou escravo, debaixo de um ambiente apostólico eu não sou um escravo trabalhador, ou um trabalhador escravo, eu sou um filho trabalhador, um filho que entendeu a vocação, um filho que entendeu o chamado e faz tudo por amor, um filho que não faz aqui: eu trabalhei pela igreja, eu fiz pelo pastor Kleber. Irmão, se você fez para mim, eu quero dizer para você que você fez para a pessoa errada. Eu trabalhei pela igreja. Se você trabalhou pela igreja, você trabalhou para Jesus, não foi pela MEG, você trabalhou para o Senhor, então, porque você é um filho. Agora, quem tem sentimento de filho vai estar sempre grato em fazer para o Senhor, sempre grato. E a gratidão de servir é gigantesca. Quanto mais eu sirvo, mais grato eu fico. Por quê? Porque eu estou no meu lugar de vocação. Sabe por que o povo estava lá? Porque eles não sabiam nem a vocação deles. Eles não sabiam nada, Deus precisava revelar algumas coisas. Mas deixa eu falar para você, mesmo Moisés, que foi um homem enviado por Deus, que fez a água sair para o povo lá, que a gente acabou de ler, ele deixou que as circunstâncias e problemas e as murmurações do povo afetassem sua precisão de ouvir a Deus. Irmãos, quando você deixa que a murmuração de alguém afete a sua precisão de ouvir a Deus, você vai cometer tragédia.
Você tem que estar firme no Senhor. Abra comigo agora a sua Bíblia, em Números 20. Números 20. No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zin e armou acampamento em Cádiz. E ali Miriam morreu e foi sepultada. E naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés. E discutiram contra Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor. Eles estavam comemorando o Halloween. Eles queriam morrer. Eles estavam todos desesperados. Tem pessoa que é assim: as lutas, quer morrer no meio da luta. Comemorando o Halloween, comemorando a morte. Eles estavam falando que era melhor eles terem morrido com os rebeldes que morreram antes, do que eles ficarem com sede. O povo que já tinha visto Deus derramar água para eles. O povo que estava comendo pão todo dia de manhã. O povo que o Senhor alimentava com carne vindo do céu. No meio do deserto, um povo que o Senhor colocava ar-condicionado no meio do deserto, um povo que o Senhor colocava fogo à noite para aquecer, o povo que quando era picado por serpente, Deus tinha um antídoto lá e eles eram curados. Não acontecia nada com aquele povo, mas eles estavam reclamando, e eles queriam ter morrido. O desejo deles: nós devíamos ter morrido antes, para que chegar aqui agora para ter sede? Irmãos, eles já tinham caminhado mais para frente. Nós precisamos aprender a celebrar o quanto que nós caminhamos, irmãos, o quanto que nós avançamos, celebrar o quanto que Deus tirou a gente de um lugar de imundícia, de um lugar de opressão, e nos colocou num lugar de liberdade. Mas essa liberdade não é para esfriar o amor com o Senhor, essa liberdade é para aumentar o fogo. Essa liberdade é para nós termos mais paixão por Ele, é para alcançar mais pessoas. O Senhor não nos tirou de um lugar de liberdade para a gente ficar comovido, ficar num lugar cômodo e sem comoção pelas pessoas. O Senhor não nos tirou de um lugar de opressão e nos colocou num lugar de liberdade para a gente não desejar que mais pessoas estejam nesse lugar também. Posso ouvir um glória? Às vezes, sabe o que eu sinto? Às vezes, que o Senhor nos colocou num lugar de liberdade e a gente está tão cômodo que a gente não quer que ninguém venha para esse lugar. Falta fogo. E sabe, nós precisamos de ser dedicados, extremamente dedicados com aquilo que Deus nos entregou, com o desenho dele. Esse povo de Israel era para transformar as nações. Então tudo que Deus deu para nós é para nós fazermos com excelência, para tocar a população. Porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, versículo 4, para que morremos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a esse terrível lugar, e uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber? Mas quem disse que era para eles semearem no deserto? Eles estavam querendo semear em lugar que Deus não falou para semear. Deus falou que é lugar de transição. Você quer ficar quanto tempo nesse lugar? Para que eles precisavam semear se Deus estava dando a comida, irmão? Sabe, a partir do momento que eles pisaram na terra prometida, o maná não caiu mais. Mas enquanto eles estiveram no deserto, o maná caiu todos os dias, sem falta. Quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Por quê? Porque lá já produzia leite e mel. Eles queriam plantar onde o Senhor não chamou para plantar. Sabe por que às vezes a transição é pesada para você? Porque você quer fazer coisas que o Senhor não te chamou para fazer na transição. A transição é só para se render ao propósito. Transição é só para segurar onde, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero fazer o que o Senhor quer. É isso, transição é deixar o Senhor formar, porque a transição é um tempo de fortalecimento. O deserto ia fortalecer eles
para governar em Canaã. Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo nem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. O que Moisés e Arão fizeram? Vou sair do meio desses murmuradores. E foram para onde? Para a tenda do encontro, irmão. Se tem gente murmurando, reclamando, sai de perto e vai para perto do Senhor. Moisés e Arão falaram assim: vocês estão reclamando, vocês ficam aí, eu vou ouvir o que o Deus está para falar. Eu não vou me perder com o que vocês estão falando. Nós precisamos sair para ouvir o que Deus está falando, não o que o povo está falando, não. Você precisa ir para ouvir o Senhor, precisam ir ouvir o Senhor. E sabe o que o Senhor falou para eles? Né? Prostaram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Deus. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado e reúne toda a comunidade. Não era parcial, não, era todo mundo. Reúne toda a comunidade, tu e teu irmão Arão, e em seguida, sob os olhos deles, dize a esse rochedo que faça fluir águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Preste atenção, irmãos, se Moisés fez certinho como Deus mandou ele fazer. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como ele lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou. Esse exclamou aqui gritou, esbravejou, estava nervoso. Ouvi agora, rebeldes. Foi assim que Moisés falou: seus rebeldes, ouvi agora, vocês querem água? Será que teremos de fazer jorrar a água dessa rocha para vos saciar a vossa sede? E em seguida Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. E estas águas são águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade. Irmãos, eu quero que você entenda, Moisés fez exatamente o que Deus pediu dessa segunda vez. A primeira vez Deus chama Moisés e fala assim: ó, bate na rocha e revela que eu estou no meio deles. Na segunda vez, o povo não está questionando Deus mais, o povo está questionando a liderança de Moisés. O povo estava questionando se Moisés era o homem enviado por Deus ou não. O povo já não questionava, porque o povo já tinha experiência com Deus. Aí o povo já questionava se Moisés era o cara que estava conduzindo eles no caminho certo. Deus chama Moisés e fala: Moisés, não faça nada. Moisés, não precisa defender sua reputação. Fala com a rocha, Moisés, que eu darei água para o povo e mostrarei ao povo que eu sou contigo. Fala com a rocha. Mas Moisés, irmãos, ele não conseguiu ser preciso em ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque ele estava mais preocupado em defender a sua reputação. Ele estava mais preocupado em defender quem ele era do que levar o povo ao lugar que o Senhor precisava. Alguns já tinham perecido no meio do caminho. Algum desses povos já tinha morrido no meio do deserto. Morrer significa retroceder. Boa parte desse povo já tinha rebelado contra Deus, e Deus tinha comido no meio do deserto eles e não levou eles a esse lugar. E aquele povo que estava ali precisava não de um Moisés que ficasse defendendo o seu chamado, mas de um Moisés que ouvisse a Deus e fizesse precisamente, falasse com a rocha. A primeira vez era para
Moisés bater na rocha, mas a segunda vez era para Moisés falar com a rocha. E a rocha liberaria água para todo o povo. Será que você está atento ou você está fazendo como na primeira vez ainda? Eu lembro quando nós fomos impulsionados por Deus, irmãos. A gente parecia uma metralhadora, batia em todo mundo e destruía todo mundo. Esse tempo já foi, irmão. Esse era o tempo de tocar na rocha, era o tempo que Deus estava mostrando para nós. Mas Ele não quer mais isso. Ele deseja que o amor flua, que a verdade flua, que a vida dele flua através de nós. O tempo de bater na rocha acabou, agora é o tempo de falar com a rocha. É certo que alguns no meio do caminho já morreram, alguns no meio do caminho sucumbiram, não quiseram continuar sobre essa verdade revelada, mas o Senhor acrescentou muito mais do que aqueles que morreram. O Senhor acrescentou muito mais. Nós precisamos entender isso, querido. Nessa segunda vez era falar com a rocha e não bater, sabe? E tem algumas coisas proféticas que nós precisamos entender aqui. A rocha, ela era a figura de Cristo na antiga aliança. E hoje nós vivemos Cristo. A água é a palavra de vida que nos lavra, que representa a palavra de Cristo sendo ministrada a nós. O deserto é um lugar de transição que representa totalmente a minha caminhada quando eu estou saindo do Egito, o mundo, para chegar até um lugar de repouso que é Cristo. Canaã representava um lugar de descanso, então eles estavam saindo para esse lugar de repouso e descanso. E esse é o lugar que nós estamos indo para Cristo, porque quando nós estamos indo em Cristo, e Hebreus fala sobre isso, que Cristo é o nosso lugar de descanso. E o escritor aos Hebreus fala ao povo, e é tão interessante, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele foi didático em escrever carta aos Hebreus, ele não escreveu carta aos judeus. Você já parou a pensar nisso? Porque Abraão era um hebreu, um povo hebreu. Deus tem algo com um povo hebreu, um povo que foi chamado para sair de um lugar e atravessar para um outro lugar. O judaísmo nasceu na Babilônia, irmão. É uma religião que nasceu dentro da Babilônia, dentro das sinagogas. Deus tem algo com o povo hebreu. E hebreu todos nós somos, porque nós somos descendentes de Abraão. O Senhor nos fez descendente de Abraão, então nós recebemos. Deus tem algo aos hebreus. Então essa carta que o escritor aos hebreus escreveu para o povo hebreu era para tirar eles, porque eles receberam Jesus, mas não queriam sair das tradições, eles não queriam sair das leis. E o Senhor estava falando para eles: olha, acabou a antiga aliança, é a nova aliança. A carta aos hebreus é para conduzir eles a esse lugar. E sabe o que o escritor fala para eles? Olha, eu tenho receio, porque lá no deserto teve povo que comeu maná, que comeu tudo e não conseguiu entrar na terra prometida. Eu tenho receio de vocês estarem recebendo de Cristo, que é o nosso descanso, e não entrarem nesse descanso. Está falando do quê? De um povo que quer viver preso à religiosidade e não consegue entrar no descanso de Cristo. Hebreus 5, Hebreus 4 fala sobre essa transição de uma pessoa que sai de um lugar de opressão religiosa e entra para o descanso de Cristo. Os irmãos hebreus, eles queriam continuar mantendo todas as tradições. Você vai aceitar Jesus, mas você tem que usar tudo que o judeu usa. Você tem que circuncidar, você tem que fazer tudo, colocando a opressão. E a carta aos hebreus era uma carta de libertação, irmãos. E deixando bem claro para vocês, antes de vocês serem judeus, vocês foram chamados como hebreus. Antes de vocês servirem uma religião que nasceu nas sinagogas lá na Babilônia, querido, vocês foram chamados a ser filhos do Deus Altíssimo. Fala para quem está do lado assim: antes de você ser chamado a ser evangélico, você foi chamado a ser filho de Deus. Essa religião evangélica nasceu em Roma, querido. Mas antes de você carregar um título de evangélico, você carrega o maior dos títulos dessa terra, que é a herança de filho. Só um filho. No primeiro momento, querido, o povo questionava a Deus por não conhecê-lo, mas no segundo momento, o povo não questionava mais Deus, mas sim a liderança de Moisés.
E quando um homem se preocupa demais em garantir sua reputação e provar quem ele é, querido, todo homem que preocupa demais em provar quem ele é, deixará de ouvir precisamente a Deus e perderá o seu lugar de descanso em Cristo. Entenda isso que eu estou falando para você. Deus só pediu para Moisés falar com a rocha, só, mais nada, e o próprio Deus confirmaria quem Moisés era pelo chamado. Sabe, querido, você não precisa provar quem você é, só uma vida íntima e precisa ouvindo o Senhor, porque se você ouvir o Senhor com precisão, não vai faltar água para matar a sede do povo. Sabe, tem coisas impressionantes que eu vejo nesse texto. Hebreus 2 e versículo 1 diz assim, olha, leia comigo isso, se quiser colocar aqui pode colocar, que eu quero encerrar nesse texto. Hebreus 2 e versículo 1. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. O que ele fala? É fundamental. É fundamental prestar atenção às verdades que nós temos ouvido, para que jamais nós nos desviemos desta verdade, querido, e das verdades que nós temos ouvido. Sabe o que o escritor está falando? Foque no Senhor e não na validação de quem você é. Precisamos entender que o resultado não é validação de quem nós somos, querido. Sabe, a rocha continuou jorrando água. Deus não falou para Moisés falar com a rocha? Deus podia ser birrento e falar: Moisés, como você fez errado, eu não vou liberar água. Deus poderia ser como a gente é. Já que você não fez igual eu pedi para você fazer, eu não vou liberar água e vou fazer você passar vergonha diante do povo. Deus não é isso, irmão. Deus não faz isso, sabe por quê? Porque a rocha é imutável. A rocha ainda é Cristo e ela continua sendo imutável. Tem muito homem batendo na rocha, tem muito homem ferindo a rocha, mas nem por isso a rocha vai deixar de jorrar água, querido. Moisésinho ficou todo emburradinho porque falaram dele, mas a rocha não mudou. Muitas das vezes nós ficamos emburrados quando falam de nós ou nos ofendem, que batemos na rocha. Aí, pela misericórdia do Senhor, a gente vê as pessoas sendo alimentadas e bebendo da água. Aí você fala assim: olha como que eu sou. Não, querido, não é isso, e resultado não nos validam. É porque a natureza de Cristo é imutável, Ele vai sempre alimentar o povo. Só que deixa eu falar uma coisa para você: Moisés teve consequência. Moisés não entrou no lugar de descanso, e foi porque ele bateu na rocha. Moisés não entrou no lugar de descanso, e é sobre esse lugar que eu quero falar para vocês. Sabe, muitas pessoas acham que estão tendo, só porque estão tendo resultados com a sua força, com o seu antropocentrismo, pela sua eloquência, pela sua performance, pela sua locução pastoral, ou por aquilo que ele faz. Ele está achando que está fazendo o certo, mas estão cheios de resultados e perdendo o lugar de descanso. Moisés estava cheio de resultado, irmão, mas perdeu o lugar de descanso. Moisés venceu várias batalhas, mas perdeu o lugar de repouso. E aquele povo também. Aquele povo não era um povo perdedor. Aquele povo tinha vencido vários inimigos no meio do deserto, mas não ganharam um lugar de descanso. O que é mais importante para você, querido? Vencer uma batalha hoje ou entrar no lugar de descanso com o Senhor? Claro que é vencer a batalha e entrar no lugar de descanso. E quando eu falo de lugar de descanso, eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um lugar em Deus. E é por isso que nós precisamos nos avaliar.
que nós estamos nos movimentando, irmão. Porque quando eu estou nesse lugar de descanso, a minha movimentação é diferente. Como que eu estou me movimentando no serviço, no corpo? Eu faço porque eu sei fazer, eu faço porque eu tenho habilidade para fazer, ou eu estou sendo preciso com aquilo que Deus está gerando, eu estou ouvindo o Espírito Santo e estou abraçado à transição que Deus está fazendo? Porque se eu estiver escorado na minha performance, naquilo que eu sei fazer, irmãos, eu estou batendo na rocha, eu estou fazendo com a força do meu braço. Moisés queria provar para eles que ele fazia água, era isso que Moisés queria provar. É água que vocês querem? Eu dou água para vocês. Mas não era Moisés que estava dando água, era o Senhor que estava dando água, era Cristo que estava dando água. Nós só somos administradores daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Nós não damos água, eu não dou água para ninguém, eu só libero a água que o Senhor já fluiu em mim. Você não dá água para ninguém, nós só liberamos a água. Sabe, serviço, como é que está? Está mecânico. Então, um serviço que você faz e começa a criticar o seu irmão, porque você faz, eu faço melhor que todo mundo, eu sou melhor, é o serviço. Por quê? Batendo na rocha. Se eu sou um bom diácono, eu critico aquele irmão que ainda não é bom. Se eu sou um bom ministro, eu critico aquele irmão que ainda erra no português. E a gente erra mesmo, irmãos, a gente erra muito, eu erro muito, eu sou o que mais erra aqui. Mas nós não olhamos isso, nós olhamos a medida de Cristo que está sobre cada irmão. Se eu sou um músico, eu começo a se tornar crítico àquele que está começando. Se eu sou um ministro de louvor, que eu dou resultados pelas minhas habilidades, eu começo a criticar aqueles outros que não têm tanta expressão. Como que está o nosso serviço? O nosso serviço está sendo executado ou está fluindo? O nosso serviço está sendo mecânico ou está ouvindo o Senhor e fluindo a partir do Senhor? Eu estou executando um serviço ou estou servindo quem está nesse lugar? A partir de Cristo, irmãos. Quando nós batemos na rocha, eu estou fazendo um serviço, mas quando eu ouço o Senhor, eu ministro sobre a vida do meu irmão. Quantas das vezes, querido, eu cheguei a esse lugar e recebi um abraço da irmã Júlia ali, e eu cheguei triste, cansado por problemas, por situações, por setas, por dificuldade, por boletos e etc, e todas as outras coisas que você também tem. E quantas das vezes, um abraço ali, o Espírito Santo deu a palavra que eu ia ministrar durante o culto. Quantas das vezes eu cheguei aqui sem vontade de adorar, sem vontade de fazer nada, e eu vejo o Tiago se entregando de verdade, fluindo a partir do Senhor, não funcionando a partir da técnica dele, porque eu sei quando é a técnica e eu sei quando é Cristo. E essa unção invade a minha vida e eu estou em pranto, chorando. Quantas das vezes, irmãos, o nosso serviço tem sido a ouvir o Senhor ou então cumprir regras? Quantas das vezes, quando o líder, o Senhor dá uma direção e muda, o Senhor muda a direção, a gente continua querendo estar no nosso lugar? O Senhor nos deu uma direção agora na mudança do ano, é oração todos os dias. Todos os dias, das 5 em diante, não vai parar mais. Tem gente ainda que está questionando por que não tem oração das segundas às 20. Não tem mais, irmãos, mudou. Isso aqui é intercessão, 5 horas da manhã, todos os dias nós estamos aqui. Dá uma passada, você não precisa passar todos os dias, passa um dia junto conosco. Mudou a estação. Abrace conosco isso. O Senhor está falando, faça sair água junto. Pegue um dia para você liderar junto. Fala assim: eu quero liderar um dia, eu quero ser responsável por um dia, para que a igreja entre nesse movimento da oração da madrugada. Há 70 anos atrás, a Coreia do Sul era uma miséria só, estava saindo de uma guerra, há 80 anos, saindo de uma guerra, ela estava pobre, 99% do país vivia em miséria, 99% do país era favela, 99% do país tinha esgoto a céu aberto. E a igreja começou a entender que ela precisava orar, e a igreja da Coreia do Sul começou a orar todos os dias pela madrugada, e fazer culto pela madrugada. Hoje nós olhamos para a Coreia do Sul, é um país de primeiro mundo. Os rios que eram poluídos foram despoluídos, são referência para todo lugar
de como cuidar dos recursos naturais. Aí você fala assim: o presidente foi crente. Não, nenhum presidente foi crente lá. Mas só que eles ficaram com um temor tão grande que recentemente teve um presidente lá, uma presidenta, que dentro do governo dela teve corrupção. Ela falou assim: eu renuncio. Não foi ela que corrompeu, foi alguém do governo dela. Ela falou assim: eu renuncio. Porque o temor chegou sobre aquele lugar. Mas eles não fizeram a partir de uma performance. Eles fizeram a partir de onde o Senhor falou com eles. Alguém ouvia o Senhor com precisão e começou todos os dias da manhã a orar. E eu lembro quando o Senhor falou conosco aqui: filho, mudou a transição para o lugar que você está orando uma vez por semana é muito pouco. Como igreja, você pode orar na sua casa, mas isso aí é individual. Eu quero a igreja se movimentando. Como que tem sido, querido, o nosso relacionamento, a face do relacionamento? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Como que eu tenho me movimentado na adoração, no profético? Como que tem sido a minha visão de reino? É uma visão que olha somente quem eu sou, quem o nosso ministério é, ou uma visão que deseja transformar a cidade? Porque a nossa visão é para transformar a cidade, irmãos. Há um ano atrás nós começamos aqui os cursos profissionalizantes, e eu ouvi pessoas dizer: o pastor vem com mais uma maluquice e ainda põe a gente para trabalhar, ainda põe a gente para fazer, porque não tem coração servidor. Mas nós tínhamos certeza que era aquilo que o Senhor estava fazendo. O que esse curso estava produzindo? Transformação no ambiente. As pessoas que estão fazendo esse curso estão podendo ter uma nova renda, estão podendo ter um novo lugar no Senhor. E além disso ainda, o Senhor acrescentou filhos amados que estão crescendo no Senhor também, não só no terreno e no material, mas no espírito. Nós precisamos entender a unção apostólica, irmão, a movimentação apostólica, e ter um coração de filho trabalhador. Porque quando o nosso coração é de um escravo, de um trabalhador escravo, irmão, a gente vai reclamar de tudo. Mas quando a gente é um filho trabalhador, para nós é honra participar daquilo que Deus está fazendo na terra. É honra participar do que Deus está fazendo, transformando. Sabe, nós precisamos entender que não são meramente execuções por nossas habilidades. Nós temos que fluir a partir do Espírito Santo nos governando. Temos que matar nosso apetite desordenado, irmão, que o nosso apetite desordenado vai nos matar, se nós não matarmos ele. Ouvir o Espírito e fluir precisamente. Hoje em casa nós estávamos numa conversa muito poderosa e a conversa mudou de tom. Era uma conversa normal e a conversa mudou de tom. E ali eu entendi que era uma chave do Senhor sobre nós. Ela mudou de tom e eu entendi que era uma chave, sabe? E a gente começou a falar que muitas pessoas, elas sentam para almoçar, para jantar, para comer. Isso é natural. O cara vai, mas ele despreza o poder da mesa, porque ele senta pelo apetite desordenado, não é? O cara vai lá e faz a comida, aquela correria, tudo, aí ele senta de qualquer jeito, joga o prato de qualquer jeito, monta de qualquer jeito, encheu a barriga, ufa, e esquece o poder da mesa. Está muito mais além do que a fome. As pessoas estão mais focadas em matar o seu apetite desordenado do que receber. Esquecem de preparar a mesa. Sabe quando você prepara a mesa? Porque a mesa é o lugar mais precioso do Senhor. É na mesa que eu recebo de quem está na mesa e eu posso liberar também. Então a mesa é um ambiente sagrado do Senhor. Irmão, não é pesado você preparar uma mesa bonita para a sua família, não. Isso, nós aprendemos muito com a Raíssa aqui. Olha, e Deus trouxe a Raíssa para esse lugar para nos alinhar nessa parte. Eu honro a vida dela. E isso não é mesquinharia, é honrar. Quando você prepara a mesa, quando você coloca uma mesa bonita, você está honrando quem está sentando à mesa. Não faça mecanicamente, é hora de matar a fome, come que nem louco, vai lá, comeu, não, a mesa é um lugar precioso no Senhor.
Mesa é um lugar precioso no Senhor, você libera, é o lugar da comunhão. Jesus, quando queria estabelecer algo, ele levava os discípulos para a mesa. Jesus nunca estabeleceu em outro lugar. Jesus pregava para a multidão, mas quando ele queria estabelecer era na mesa. É na mesa que nós estabelecemos, é na mesa que as melhores conversas da sua casa são produzidas, é na mesa que as melhores direções para os seus filhos são dadas, é na mesa que a melhor direção para o seu casamento é dada, irmãos. Honra a qualidade da mesa, prepare a mesa, monte a mesa com excelência. Não queira só matar o apetite. A mesa representa o altar do Senhor, um lugar que flui Cristo pela comunhão e o partir do pão. Esquece, né? E as pessoas esquecem que ali na mesa os laços familiares são aumentados. Mas a pessoa quer vir para o culto e acha que no culto ela vai se tornar mais sábia. Querido, no culto só é a manifestação daquilo que você é em casa. Sabe por que muitas das vezes o culto se torna chato para você e se torna um crítico? Sabe por que muitas das vezes você está no culto e parece que não está legal? É porque, cara, você se tornou um crítico. Agora muda a forma. Pega a mesa, prepare a mesa com carinho. A gente às vezes, quando você está com fome, o que você faz? Você pega a panela grandona e joga no meio da mesa. Está errado. Monte a mesa. Monte a mesa, irmão. Monte as travessas. Monte as coisas bonitas. Desfrute, porque quando você vai pegando, quando você vai falando para o outro, me passa a travessa tal, me passa tal lugar. Comunhão sendo estabelecida dentro de casa, a verdade de Cristo sendo liberada dentro de casa, falando com a rocha. Não é mais tempo de bater na rocha. O que é bater na rocha? Joga, vai pegar no fogão, você tem mão. Honra. Então esse é um lugar, e nós começamos a falar sobre isso, sobre lugares que às vezes a gente despreza pela correria, de não ouvir o Senhor. E aí começa a fazer mecanicamente, porque o foco da mesa é só matar a fome e não produzir comunhão. Mentira, a mesa é produzir comunhão, e na comunhão nós somos alimentados. Qual que é o foco da mesa? Comunhão. E na comunhão nós somos libertados. Já que é uma mesa. O que está acontecendo aqui agora? Uma mesa. E nessa mesa nós estamos sendo alimentados. Você pode entender isso? Sabe, entenda isso, querido, entenda isso. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Em Êxodo 25 fala que o altar do Senhor é uma mesa. E lá dá as medidas, e você vai ver, né, que é o altar que coloca o pão. O pão é Cristo. E fala que essa mesa ela era de madeira por dentro, mas revestida de ouro por fora. Ouro fala, madeira é corruptível e o ouro é incorruptível. Fala da natureza humana sendo revestida pela natureza de Cristo. E é na mesa que a vida de Cristo, da minha vida, salta para os meus filhos, e dos meus filhos salta para mim, sobre a minha esposa, sobre... Então, cara, então quando nós estamos num ambiente, é uma mesa, sirva com excelência. Sabe qual que é o melhor lugar da mesa? É que quem prepara a mesa não fica lá pedindo depois, ó, aplauso para mim, porque foi eu que preparei a mesa, eu que fiz a comida. Não, qual que é o melhor da mesa? Aquele que prepara a mesa se sente grato quando vê as pessoas comendo da mesa e recebendo da comunhão da mesa, da vida, porque a comida é Cristo. Da mesma forma, querido, nós precisamos entender, não movimentar de qualquer jeito, não movimentar de qualquer jeito, não movimente de qualquer jeito. No nosso serviço ministerial, nós não podemos movimentar para matar a fome do apetite desordenado. Nós não podemos nos movimentar pelo apetite desordenado. O apetite desordenado vai querer fazer aquilo que você sabe fazer, mas nós precisamos trabalhar para honrar e servir em amor, ter a visão como o Espírito enxerga,
uma visão apostólica, se comprometer com essa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, querido. Eu sei que talvez essa palavra tenha falado com você, que tenha se movimentado muito, batendo na rocha, se movimentado pelo que você sabe fazer, se movimentando pelo seu conhecimento, pelo antropocentrismo. E eu quero orar com você. Você não precisa nem vir aqui à frente, mas se você quiser vir também, eu oro por você assim mesmo. Mas essa palavra é uma palavra que nos posiciona num lugar no Senhor, em saber a transição que o Senhor nos fez, irmãos. Os fundamentos apostólicos começam na mesa de casa. Quando eu sinto prazer em honrar a mesa de casa, eu vou ter prazer em honrar em qualquer lugar. Não troque, não faça diferente, irmãos. Dá trabalho? Não dá trabalho, irmãos. Isso se chama amor e carinho. Colocar na panela de alumínio na mesa e montar uma travessa, dá mais trabalho montar a travessa, que vai ter mais louça para você lavar. Não, isso não é mais louça para lavar, isso é prazer em compartilhar o que está melhor. Traga isso para o espiritual, irmão. Muitas das vezes nós queremos colocar a panela aqui em cima. Vem aqui, irmão, come de qualquer... Não, irmãos. A gente quer pegar aqueles panelão que a gente tem na cozinha lá, né, irmã Rita? Põe aqui em cima, vem comer. Não, irmãos. O Senhor, quando Ele foi celebrar a ceia, que Ele ia morrer, o que Ele falou para os discípulos? Vamos preparar uma mesa. Então tudo tem que ser preparado. E o que tem que ser colocado na mesa? Precisão para ouvir o que o Senhor está falando. Hoje nessa noite o Senhor está derramando sobre nós isso, e nós precisamos entender o que é preciso daquilo que Ele está derramando. Um tempo de avanço apostólico. Um tempo onde a unção apostólica vai gerar transformação. Vai gerar transformação na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. A unção apostólica, ela vai te tirar de um lugar de escassez e vai te colocar num lugar de abundância. Quem crê nisso? Porque é uma mentalidade apostólica. Deus vai te dar visão. Miguel, tem muito mais, Miguel, da onde que Deus libera. Só continua sendo preciso em ouvir Ele. Deus sempre libera mais. Deus sempre libera mais. William, tem muito mais, William. Tem muito mais. É só o começo de tudo que Deus está fazendo. Deus sempre libera mais. Vocês estão debaixo de um ambiente que a unção apostólica se movimenta, a unção do Cristo se movimenta. Não é um lugar de escassez. Quando nós entramos nesse lugar, nem as nossas ofertas, nem os nossos dízimos são mais movimentados batendo na rocha. O que é um dízimo movimentando batendo na rocha? Eu faço por obrigação. Eu faço porque se eu não fizer eu vou ter consequência. E tem mesmo. Mas o que é um dízimo sendo por ouvir a voz do Senhor? Eu faço porque eu amo, não é porque eu tenho obrigação, não é porque eu tenho medo, eu faço porque eu sou filho. O que é uma oferta? A mesma coisa. Eu não faço por obrigação. O que é uma primícia? Eu faço porque eu amo. Eu não bato na rocha. É amor. Muitas pessoas foram feridas por lugares que batem na rocha, irmão. Mas porque tem muita gente batendo na rocha que nós vamos ser comparados. Nós ouvimos ao Senhor. Faça tudo por amor. Refine tudo isso. Desde o cuidado da sua casa, desde a sua entrega ao serviço. Irmãos, não deixe ser pesado para você servir o seu irmão. Sabe quando que é pesado servir? Sabe quando que é pesado servir? Quando eu estou batendo na rocha. Quando eu não estou ouvindo o Senhor mais, aí se torna pesado. Agora quando eu ouço o Senhor, servir no corpo é uma alegria. Eu amo demais, irmão. Eu amo demais. E todas as vezes que a minha alma quer falar mais alto, todas as vezes que os pensamentos querem falar mais alto, que a minha força pode alguma coisa,
eu lembro no lugar que o Senhor me posicionou. Todas as vezes que os problemas vêm, todas as vezes que as dificuldades vêm, eu tenho aprendido, sabe fazer o quê? Fazer o que Moisés fez. Larga a murmuração e vai para a tenda. E os que caminham mais perto de mim têm visto isso. Eu não tenho mais aceitado murmurações ao meu redor, irmão. Quem caminha mais perto de mim sabe disso. Começa a murmuração, eu já corto. Por quê? Porque nós não estamos nesse lugar de murmurar mais. Nós estamos só no lugar de agradecer aquilo que Deus fez. Os que caminham mais perto vêm direto, começa a murmurar, fala, para de reclamar, vamos olhar o que Deus fez. Pastor, mas está faltando recursos. Para de olhar a falta de recursos. Olha o que Deus já fez até agora, que se nós agradecemos o que Deus fez até agora, o resto vai vir. O resto vai vir. Eu quero orar com você, Senhor. Debaixo desse ambiente de temor e de graça, Senhor, eu quero liberar sobre os meus irmãos a precisão para que eles possam ouvir ao Senhor. E ouvindo o Senhor, eles serão abençoadores precisos, Senhor. Abençoarão liberando a vida conforme o desenho e o modelo que o Senhor estabeleceu. Falando a rocha e a rocha liberando água. Então eu libero agora, Senhor, uma nova visão. Eu libero sobre o seu povo um novo momento, uma nova mentalidade. Libero sobre eles, Senhor, um novo caminhar, Senhor. Eu libero sobre eles uma expansão, Senhor, da sua visão. Que o Espírito possa tomar a mente, e eu, este povo da MEG, Senhor, possa ser tomado de uma visão apostólica, Senhor, de uma visão expansiva, de uma visão, Senhor, onde em meses, Senhor, vai produzir o que anos não foi produzido, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os teus filhos possam viver um ambiente do amor, da graça, eu declaro em nome de Jesus.